Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu gostaria muito de poder estar gravando lá no campo, para a gente sentir um pouco da liberdade, mas está chovendo muito e hoje é impossível a gente estar lá no campo. Mas tá bom, porque o mês de outubro, o mês de novembro, está sendo bem gratificante, está sendo bem fiel. E para quem depende do agro, eu acho que está um bom momento. Aí, para não deixar passar em branco esse fim de semana, eu queria falar um pouquinho de mim. É porque todo mundo tem uma origem, tem um início, né, de uma escolha do que quer fazer na vida. A influência, vamos dizer assim. Quando um pai ele é flamenguista, a tendência de um filho geralmente também ser flamenguista. Um vascaíno, de repente um filho quer ser vascaíno, porque ilustra pelos pais. No meu caso, não me ilustrei pelos meus pais, mas a gente morava num lugar chamado Vila do Itapemirim, aqui no Espírito Santo mesmo. E eu morava com a minha avó, porque eu fui morar com a minha avó a partir dos 6 anos de idade. E minha avó morava numa fazenda, e a casa dela do lado do curral. E eu fui crescendo ali, vendo a rotina daquelas pessoas ali, e eu passei a gostar do cheiro do curral, do cheiro da silagem. E fui me simpatizando com aquilo ali. E já quando eu estava com uns 8 anos, mais ou menos, eu já começava a ajudar as pessoas que trabalhavam naquele curral. Eu já apartava bezerro, às vezes ajudava o rapaz a tocar as vacas para prender os bezerros. Porque naquela época não era igual hoje. Hoje as pessoas têm os resfriadores. Naquela época não, as pessoas acordavam 3 horas da manhã, 4 horas, para dar conta de 6 horas o leite está pronto para os caminhões levar. Então eu gostava de ajudar aquelas pessoas. E vizinho com a cidade chamada Vila, tem uma cidade chamada Marataízes, que é uma cidade litorânea, uma cidade turística. E um daqueles funcionários, ele alugava cavalo. Ele pegava cavalo, levava para a praia, que naquela época podia, hoje é proibido. E aí as pessoas alugavam o cavalo. E para prender os bezerros, que lá naquela época prendia os bezerros e soltava as vacas de novo. Isso aí era feito às 11 horas da manhã. E aí uma dessas vezes assim, esse rapaz me perguntou, nessa época eu tinha já uns 9 para 10 anos, se eu podia prender os bezerros para ele. E eu fui e comecei a prender os bezerros às 11 horas, só que tinha que ir de cavalo, mas como os cavalos eram cavalos bons, marchadores, então para uma pessoa sem experiência andar naqueles cavalos, poderia dar manha nos cavalos. Então tinha um jumentinho, que eu ia tocar as vacas naquele jumento, todos os dias às 11 horas. E em troco disso aí, ele me dava todos os dias meio litro de leite, que para mim já era um grande progresso. Eu tinha 2 vantagens, andar no jeguezinho e ganhar esse leite, para poder prender esses bezerros. E eu fui ganhando aquela rotina, gostando daquela rotina, e eu fui pegando gosto pela pecuária. E isso entrou na minha mente de uma tal maneira que o tempo foi passando, e hoje, depois de muito tempo, eu resolvi entrar nessa linha de pecuária. Então é uma coisa assim que eu sempre quis fazer, mas antigamente, para sustentar 4 animais, você precisaria no mínimo de 1 hectare de terra. Então, para mim começar alguma coisa naquela época era muito difícil, você tinha que ser praticamente um fazendeiro, sendo que hoje é bem diferente. Hoje você cria animais no coxo, 1 hectare de capiaçu, hoje você cuida de 30 animais, então é bem diferente hoje. Então, a partir do ano 2016, que eu comecei a implantar essa ideia de entrar para essa vida da pecuária. Quando aqueles funcionários ganharam mais confiança em mim, aí eles passaram a me ceder os cavalos para poder fazer esse serviço. Aí eu me lembro de uma vez que eles tinham
mansado um cavalo e me deram o cavalo para buscar as vacas. Aí eu selei aquele cavalo, fiz tudo certo, tudo que tinha que ser feito. Aí no meio do caminho, aquele cavalo que tinha recentemente sido amansado, ele murchou a barriga. E nisso que ele murchou a barriga, a barrigueira começou a bater no vazio dele. E ele começou a pular. Aí eu me lembro que o arreio começou rodando assim para baixo da barriga dele. E eu fazendo tudo para não cair daquele cavalo. E não caí, na verdade. Mas ele ficou maluco, com aquele arreio batendo nas pernas dele, na barriga. E disparou, igual um doido no meio daquele pasto. Aí tinha uma vala, tinha chovido muito, a vala estava cheia d'água. Aí quando eu vi que ele ia saltar pelaquela vala, eu aproveitei e pulei dele, dentro daquela água. A sorte que eu sabia nadar também, senão... então foi a minha salvação. O cavalo rodou a fazenda todinho e voltou lá para o curral. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tocar as vacas a pé. Aí eu tinha que prender os bezerros 11 horas, eu cheguei quase 2 horas com aqueles bezerros lá no curral. Mas o pessoal, não falei nada para ninguém, o pessoal não sentiu muita diferença no leite, que deu uma quebrazinha, mas deu tudo certo. Então é isso, cada um tem um começo de alguma coisa, tem um incentivo de alguma coisa, e o meu incentivo foi isso, foi na verdade o meu habitar, né? Como eu morava ali, eu tive essa tendência. Aí eu quero dizer assim, não é desrespeitando, né, quem mora na cidade, porque a gente depende da cidade, a cidade também depende da gente. Então é uma diversidade, né? Cada um dentro daquela, como é que eu vou dizer, do seu habitat, vamos dizer assim. Mas eu me dou bem com a cidade, me dou bem também com a roça também, com o interior, né? Mas se eu tiver que preferir, logicamente eu prefiro mais o interior. E voltando aqui, né, entre aquele jegue e entre os cavalos, foi uma mudança muito radical, é como se tivesse saído de um Fusca ou de uma Brasília, né? Não desmerecendo, que são grandes carros, ainda até hoje. É como se tivesse saído de um desses veículos e ido para um USV, assim, um jegue para um cavalo machador, uma dinâmica muito grande, né? Mas foi isso aí, eu fui crescendo ali dentro e hoje eu gosto muito da pecuária, o cheiro da roça, o cheiro das plantas, né? Eu gosto muito de observar assim a natureza, tipo os pássaros, beija-flores, borboletas. Isso é uma coisa que enriquece muito o meu dia quando eu estou num lugar, que eu convivo com essa natureza. Mas é aquilo, né? Cada um, né, tem a sua certa influência, vamos dizer assim. Então o que eu queria dizer para vocês é isso. E um abraço muito grande, vocês dão likes aí para ajudar a gente aí, se inscreve no canal também. E a gente vai desenvolvendo aí uns videozinhos melhorzinhos para vocês aí, se Deus quiser. Fique com Deus.